Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió e também Web TV, nós estamos desde o início do mês de janeiro desenvolvendo um novo programa que se chama Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Nós tivemos alguns programas focalizando o contexto da vida de Paulo, quem era Paulo, a proposta das epístolas, a relação entre Paulo de Tarso e Emmanuel, o autor espiritual que utilizou da psicografia de Chico Xavier, e iniciamos na nossa reunião televisiva anterior o comentário sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita no ano 51 da nossa era. E é interessante nós sempre lembrarmos que as epístolas de Paulo, a rigor, representam os primeiros textos consolidados do cristianismo. Ou seja, todas as epístolas de Paulo foram escritas e divulgadas antes dos 4 evangelhos. E é interessante então que se na primeira epístola à comunidade da cidade de Tessalônica, que Paulo havia fundado na sua segunda grande viagem, quando saiu da Ásia Menor e chegou no continente europeu, passou por Filipos, Tessalônica, aí ele prossegue em direção a Corinto, e ali ele passa a receber então as informações relacionadas com problemas da comunidade recém-criada por ele na cidade de Tessalônica. A primeira epístola dele, escrita no ano de 51 para os Tessalonicenses, ela teve, na verdade, um público-alvo, que era, em geral, os frequentadores, os participantes daquela comunidade cristã. E nessa circunstância, então, ela era mais voltada aos gentios. A segunda epístola de Paulo, dirigida aos Tessalonicenses, que nós estamos comentando hoje, ela foi escrita um ano depois, no ano 52 da nossa era. E essa segunda epístola surgiu porque Paulo continuou recebendo notícias desalentadoras e preocupantes daquela comunidade de Tessalônica. Os problemas tinham se agravado, vamos assim dizer. Então, essa segunda epístola, ela tem um público-alvo também dirigido mais aos judeus. Por que mais aos judeus? Porque, na verdade, nesses primeiros agrupamentos de seguidores de Jesus, quem que estava presente? Os judeus, que estavam pensando em renovar a sua maneira de pensar, de agir, outros estavam apenas como curiosidade, e a gente sabe que muitos desses tentaram influenciar negativamente a formação desses primeiros grupos de seguidores de Jesus. Então havia uma certa resistência, por causa da antiga religião, da tradição judaica, de se aceitar uma nova visão, e muitos tinham dúvidas, porque não aceitavam Jesus como Messias. E Paulo era muito claro, em todas as suas pregações e seus textos, ele defendia a identificação de Jesus como o Messias. Então essa segunda epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita no ano 52 da nossa era, ela está mais dirigida àquele público mais vinculado ao judaísmo e que tinha muita dificuldade de reconhecer os novos ensinos e inclusive dificuldade em aceitar a liderança do próprio Paulo, porque alguns lembravam que ele tinha sido um fariseu ortodoxo, tinha sido um doutor da lei que de repente abandonou tudo e se tornou seguidor de Jesus. Então é importante
que eles discutem, vários estudiosos bíblicos, né, a controvérsia, né, que pode ter nessas epístolas, e principalmente nessa segunda epístola. E uma das controvérsias é a questão da chamada parousia. Parousia significa o retorno do Cristo. E Paulo faz muita referência nessa epístola, em algumas outras também, a essa situação. Nós não temos a preocupação, como não tivemos no livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, editado pela Casa Editora Clarim, de ficar analisando polêmicas, mas o que nós gostaríamos de esclarecer é que há necessidade de se refletir no conteúdo de algumas palavras, de algumas ações de Paulo e o entendimento que ele teria. Por exemplo, Paulo era um apóstolo e não um discípulo. Apóstolo significa alguém que é enviado por Jesus, que é o caso dele. Ele foi procurado por Jesus, diferente do conceito de discípulo. Então, por isso, Paulo é um apóstolo, ele não é um profeta. O profeta é aquele que simplesmente ele informa, ele reproduz aquilo que ele recebia do alto. Mas Paulo, como apóstolo, é aquele que aprendeu a estar junto, estar ao lado, que é um dos significados. Então, a interpretação que pode ser dada, inclusive, a parousia ou a segunda vinda de Jesus, e essa foi uma problemática na época ali dos Tessalonicenses, porque muitos estavam querendo se acomodar. Por que mudar se o Cristo vai voltar? E vai mudar muita coisa. Então é aqui que nós temos que entender que não era bem esse o sentido de Paulo. A parousia, no sentido de Paulo, era na verdade um segundo evento, significando presença ao lado de si mesmo. Então é nós recebermos a presença, estarmos ao lado de Jesus, não ele fisicamente retornando, mas é o ensino dele, a mensagem dele, estando em fase de incorporação na nossa intimidade. É estar então ao lado de Jesus, ao lado da mensagem de Jesus, com a presença, portanto, do ensino de Jesus sendo concretizado nas nossas ações. Então é esse o significado que nós poderíamos trazer aquelas ideias que foram terra a terra colocadas imaginando que ele estaria anunciando que Jesus voltaria fisicamente, e não é bem isso. Então nós vamos destacar aqui alguns capítulos, ou alguns versículos, melhor dizendo, da segunda epístola aos Tessalonicenses. Então anotou Paulo: para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Então ele procura mostrar a intermediação, né, de Jesus para melhor entendermos Deus. E quando ele se refere ao nosso Evangelho, era muito pertinente essa expressão, porque Paulo havia fundado o grupo um ano antes, juntamente com Silas, juntamente com Timóteo, e já tinha passado 20 anos da crucificação de Jesus. Como as epístolas, né, dirigida à comunidade de Tessalônica, foram os primeiros textos do Novo Testamento, e não existiam textos completos, mas as anotações esparsas apenas dos relatos, das informações sobre Jesus. Então, muitos daqueles que conheceram Jesus ainda estavam encarnados, né? Ainda estavam presentes. E é importante, então, ele falar do nosso Evangelho. Então, estavam encarnados muitos desses
que tinham sido testemunhas das palavras de Jesus, dos atos, das aparições de Jesus, o que é muito importante, e que reproduziu seus ensinamentos. Então, para aquele povo oprimido na época por várias circunstâncias e dentro das situações do Império Romano, seria sempre um motivo de consolo, um motivo de esperança, mesmo não compreendendo totalmente o componente moral e o componente espiritual da mensagem. Em outros versículos, anotou Paulo: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis que convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Então Paulo estava chamando a atenção dos irmãos que andam desordenadamente e não de acordo com a tradição que ele ensinou. Ou seja, são pessoas que estavam lá envolvidas, imersas dentro da comunidade de Tessalônica, mas não seguiam os ensinos de Jesus trazidos por Paulo. Então eles estavam ali perturbando. Então aí é que muitas vezes sabe-se que eram pessoas mais vinculadas ao judaísmo com dificuldades de aceitar essa nova visão trazida por Jesus. Então Paulo estava fazendo um alerta, né, trazendo um cuidado para as pessoas, de maneira que ele separasse aqueles que estavam andando fora da linha, né, como foi anotado. Então Paulo já havia completado, naquela altura, cerca de 15 anos da sua conversão como seguidor de Jesus, e se caracterizando como um fiel seguidor de Jesus. E é nessas circunstâncias que muitas vezes ele se colocava até como um exemplo, numa ilustração, para chamar a atenção das pessoas, porque ele já havia padecido muitas perseguições, prisões, né? E ele se mantinha fiel aos ensinos de Jesus. Então, isso tudo que nós estamos falando também mereceu um comentário por parte de Emmanuel, que escreveu pela psicografia de Chico Xavier algo que é muito interessante. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo, né, com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra uma semelhante influência. Então é muito clara, né, a observação de Emmanuel sobre aquele contexto de animosidades, de celeumas que surgiam no grupo seguidor de Jesus em Tessalônica. E prossegue Emmanuel: materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante, a fim de auxiliar a todos, sem ser pesado a ninguém. E de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra, de merecimento, em plano cada vez mais alto, até que o homem aprenda, por si mesmo, a divina lição que indica por maior aquele que se fizer servo de todos eles. Era a posição que Paulo se encontrava. Então ele, que tinha sido uma elite, deixou tudo de lado, foi trabalhar como tecelão, viver do seu trabalho, sem ser incômodo, sem pesar a ninguém, como foi dito aqui. E ao mesmo tempo se colocando como um servo de Jesus e a serviço de todas as criaturas. Então é realmente algo nobilitante. E aí
Paulo repete: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Essa tônica esteve presente na primeira epístola, né, aos Tessalonicenses, quando ele diz: examinai tudo, retende o bem. Agora, não vos canseis de fazer o bem. Então, essa dedicação ao bem era, na verdade, uma colocação de primordial importância que Paulo repetia nas suas epístolas, porque ele queria separar aquelas criaturas que, vinculadas à tradição do Antigo Testamento, estavam mais focadas no formalismo, no ritual, do que na ação em favor do próximo. Por isso a preocupação de Paulo em falar do bem. Então é uma condição que ele colocava para todo aquele que se candidatasse a ser um ceareiro, né, como seguidor de Jesus. A propósito, Emmanuel comenta: quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, e nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então é muito clara a posição de Emmanuel ao decifrar, trazer maior compreensão sobre os versículos de Paulo. E aí é que nós temos que trazer para a realidade. Quando nós estamos convivendo com dúvidas, com crises, com celeumas, com polêmicas, etc., é hora da gente realmente buscar uma paz interior e formas de uma forma respeitosa, mas prosseguirmos no caminho voltado a fazer o bem e não ficarmos apenas polemizando, discutindo. Essa é a ideia de Paulo para aquela comunidade que estava passando por turbulências, vamos assim dizer, lá em Tessalônica. E também Paulo, ele anota: ora, o mesmo Senhor da paz, que vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja com todos nós. Essa circunstância também é importante. O Senhor da paz. Então, o que Paulo propõe é não ficar alimentando brigas, celeumas, discussões, mas tentarmos pacificar através da ação, porque a ação leva ao respeito. Então nem tudo aquilo que é falado, discutido, realmente se consegue sucesso. Mas quando a pessoa persiste na ação, na dedicação e no bem, ela passa a ser reconhecida, passa a ser respeitada. Então a frase de Paulo no versículo: não vos canseis de fazer o bem, é realmente muito importante. E é Emmanuel que, pela psicografia de Chico Xavier, naqueles livros maravilhosos, né, 9 livros de Chico que comentam textos do Novo Testamento, e que Emmanuel se faz um belíssimo e profundo interpretador, né, do significado do Novo Testamento. Ele nos escreveu sobre Paulo: se ele nos tem, referindo-se a Jesus agora, se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Veja que lucidez, né, e objetividade de Emmanuel ao comentar, né, a realidade que viveu Paulo e os ensinos que ele transmitia através de suas epístolas, e no caso aí aos Tessalonicenses.
Então era o momento de dificuldade da comunidade, mas Paulo estimulava a persistência no bem, o atendimento do ideal, o respeito para com todos e evitarmos, né, as celeumas, as discussões, porque sem dúvida nenhuma pode-se muitas vezes perder tempo, né, ao invés da pessoa estar agindo produtiva e beneficamente em favor do próximo. Então vejam, nessas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, nós notamos claramente aquele sentido dele de ser um orientador, de acompanhar as dificuldades e os problemas. E se ele o fez sob inspiração do alto, porque ele não poderia muitas vezes retornar e atender novamente uma comunidade. Mas veja, quando nós olhamos a primeira epístola aos Tessalonicenses, e ele fazendo marcadamente a sugestão de examinar tudo, mas reter o bem, e agora e que era voltada em geral, né, a todos os gentios que estavam vinculados à comunidade nascente, e na segunda epístola, mais vinculadas aos judeus e aqueles que ele chamou que andavam desordenadamente fora da linha, dentro do ambiente dos seguidores de Jesus, ele nos traz também aquela admoestação forte a todos nós: não vos canseis de fazer o bem. E é assim, meus amigos, que Paulo se fez reconhecido e respeitado, porque com tantas mudanças drásticas que ocorreram na vida dele, e ele sendo considerado, entre aspas, um traidor ou infiel ao Torá, e de repente se torna um fiel seguidor, um ativo proponente da colocação em prática dos ensinos de Jesus e identificando Jesus como Messias. Isso tudo passa a ser um exemplo para todos nós. Quantos de nós não podemos ser incompreendidos no próprio ambiente em que nós vivemos, desde o ambiente doméstico, profissional, social e até dentro da própria seara espírita. Mas se nós estivermos atuando de uma forma persistente e dedicada no bem, o exemplo fala mais alto. E é isso que nós temos que ponderar, não é? E Paulo deu esses exemplos através das recomendações que ele fez nas duas epístolas à comunidade de Tessalônica. Por isso, meus amigos, lembremos sempre que das epístolas, das cartas de Paulo, nós podemos extrair, embora não tenha sido usada a palavra, a ética do cristianismo. Extrairmos a prática dessa ética, desse princípio geral de mudança do homem e da sociedade. E que na base está o consolo, está a esperança e a fé. Mas não a fé de cumprimento de leis, de rituais, de normas, mas é a fé que é corporificada, que é sedimentada com a força do trabalho e da dedicação. Então, a tônica da segunda epístola aos Tessalonicenses é exatamente essa proposta de mantermos fidelidade, sim, aos ensinos de Jesus, que Paulo, naquela oportunidade, estava se fazendo um intérprete e um divulgador, mas também que sintamos a valorização necessária de corporificarmos, de introduzirmos no nosso dia a dia práticas que tenham as características, tenham o perfil do ensino de Jesus. E aí, a certeza da vida imortal, o consolo, a esperança estarão alimentando a nossa fé e, sem dúvida nenhuma, as nossas próprias propostas de mudança e de superação de dificuldades. Deixamos, portanto, amigos da rede, da rádio, aliás, Brasil Espírita de Maceió, essa reflexão que a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses é um estímulo à coerência com a prática da mensagem de Jesus. E os convidamos a todos
para estarmos juntos mais uma vez na próxima quarta-feira para continuarmos nos estudos sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Uma boa noite e até lá, contamos com vocês.